Bom dia, boa tarde, até mesmo boa noite, minha galerinha do nono ano. Na nossa quarta aula remota, nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau. Esse conteúdo é muito importante, gente, porque vocês vão estar utilizando agora, vão estar utilizando em função do segundo grau, e lá no ensino médio, em algumas situações também, vão estar requerendo a utilização da equação do segundo grau na resolução de alguns exercícios. Então, para quem vai prestar vestibulares e entre outras coisas, utiliza muito a equação de Bhaskara, que vocês vão conhecer mais lá na frente um pouquinho, né? Então, é imprescindível que vocês aprendam a aula de hoje, né? Porque é um conteúdo em si muito importante que vai ser utilizado não só agora no nono ano, mas também lá na frente, beleza? A equação do segundo grau, ela tem essa configuraçãozinha bem aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o meu a, né, que é meu coeficiente a, que nós vamos já aprender daqui a pouco, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu colocar o a igual a zero bem aqui, eu vou fazer 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. Então, eu vou acabar aqui eliminando esse termo bem aqui, ó, e vai me sobrar só isso aqui. Então, o expoente dessa minha variável aqui, ele é 1. Então, deixa de ser uma equação do segundo grau para ser uma equação do primeiro, né? Então, é por isso que o a tem que ser sempre diferente de zero na equação do segundo grau. Beleza? Na nossa equação do segundo grau, os números reais, no caso a, que nós vamos substituir lá na frente por valores numéricos, os números reais a, b e c, eles são chamados de coeficiente da equação. Então, se a nossa equação for na incógnita x, né? Então, meu a, meu b e c, eles vão ser chamados de coeficiente da equação, né? Então, o a vai ser sempre aquele número que vai estar acompanhado do termo x ao quadrado. Então, todo número que tiver acompanhado do termo x ao quadrado, ele vai ser o meu valor de a. O meu b, ele sempre vai ser acompanhado do meu termo só o x, sem o expoentezinho aqui, ó, só o x, né? Então, esse vai ser o meu b. Igual como está aqui, ó, o a acompanhado do x ao quadrado, o b acompanhado do x. Já o c, ele será o coeficiente sem uma variável, ou seja, sem a letra. Ele é um termo independente, ele vai ser um número que ele não vai estar acompanhado do x, tá? Ele é um termo independente, né? O a vai estar acompanhado do x ao quadrado, o b vai estar acompanhado do x, e o c não vai estar acompanhado de ninguém, tá bom? Vai ser um número solitário, digamos assim. Para facilitar a identificação, digamos assim, dos coeficientes a, b e c na variável x, como foi que eu criei um métodozinho? Eu digo que o meu a, ele é o rapaz que é casado, tá? Meu b é aquele que está namorando, e o meu c é o quem? É o solteiro. Por quê? Eu digo que o x, que é a variável x, ele é a mulher, né? Ele vai ser a mulher da nossa relação, digamos assim. Então, o meu a, ele é o casado por quê? Porque ele está com a mulher, certo? Ele está lado a lado, está junto com a mulher, e os dois têm quantos filhos? Os dois têm 2 filhos. Então, toda vez que você vê um número, né, colado com o x ao quadrado, ou seja, com a mulher e 2 filhos, quer dizer que vai ser quem? Vai ser o rapaz casado. E o casado nós vamos lembrar de quem? Do a. O b, ele vai estar com a mulher, certo? Só que ele não vai ter 2 filhos, tá? Então, um pouquinho antes, eles estão o quê? Eles estão namorando. Então, toda vez que você vê um número só acompanhado com o x, quer dizer que ele está namorando, então ele é quem? O B. Já o C é o rapaz mais solitário, né? Como ele não vai estar acompanhado da mulher, né? Quer dizer o quê? Que ele não está nem casado, nem namorando, ele vai estar o quê? Solteiro, né? Então ele é o rapaz que não está acompanhado da mulher, ou seja, do X, então ele é o solteiro. Então quando você vê um número sem ninguém, sem nenhuma letra, no caso sendo a variável no X, ele vai ser o solteiro, vai ser a letra C, tá bom? Então, resumidamente, eu posso dizer o quê? Que o coeficiente A é aquele que é casado e está acompanhado da mulher e 2 filhos, no caso do x ao quadrado. O coeficiente B é aquele que está namorando e está acompanhado da mulher, ou seja, somente do x. E o coeficiente C é aquele que é o solteiro, não está acompanhado de nenhuma mulher, então não está acompanhado com ninguém, tá? Então, bora trazer isso para cá para um exemplo, para ficar melhor o nosso entendimento, tá bom? Tenho 2 equações aqui do segundo grau, né? E vou mostrar para vocês como é que eu vou tirar os valores de a, b e c dos nossos coeficientes, tá? Então, nessa primeira equaçãozinha bem aqui, ó, do segundo grau, tá? Meu a é aquele que está acompanhado do quê?
do x ao quadrado. Então, quem está acompanhado do x ao quadrado bem aqui, ó, é quem? É o 2, né? Então, coloquei ele bem para cá. Quem está acompanhado só da mulher que está namorando é quem? É o 8. Só que nesse caso, nós vamos utilizar o sinal também, que é quem? Menos 8. A gente sempre considera o sinal, tá bom? E quem é aquele número que está sozinho, que não tem ninguém, ó, que nenhuma letra x? É o 7. Então, ele vai ser a minha letra C, ele vai ser o meu solteiro, tá? Da mesma forma aqui no lado, ó. Aqui no lado, quem é que está solteiro aí? O 1, né? Então, qual é o sinal dele? Sinal de menos. Professor, mas aqui tem mais, o senhor não colocou. Quando é mais, não precisa colocar, né? A gente só coloca quando é o sinal de menos. Quando é mais, se quiser colocar, coloca. Se não quiser, beleza. Aí, bem aqui, ó. Professor, mas aqui o cara tá namorando, ó. Não tem ninguém namorando com a mulher. Cadê esse rapaz? Ele é um pouquinho tímido, tá? Mas quando não tá aparecendo, é o número 1 que tem bem aqui, tá bom? Então, quando não aparece o número 1, e o sinal dele seria quem, ó? O menos. Então, por isso que ficou menos 1, tá? E quem é que tá acompanhado da mulher e 2 filhos aqui, ó? É o 8. E o sinal dele é o de menos. Então, ficou menos 8. Beleza? Nós temos dois tipos. Nós temos as completas e as incompletas. As completas é quando o meu B e o meu C eles são diferentes de zeros, ou seja, eles são qualquer valor que não são zero, né? Então, se eu observar aqui, ó, tá? Nessa minha primeira equação aqui, quanto é o valor do meu B? 8, né? Tá bem aqui, acompanhado com a mulher. Quanto é o valor do meu C, que é o solteiro, ó? Menos 1, tá sozinho aqui, beleza? Então, eles são diferentes de zero, então quer dizer que é uma equação completa. Aqui do lado a mesma coisa. Quem é que tá acompanhado aí, namorando com a mulher? É o 6 negativo, né? Tá bem aqui. Quem é o solteiro da história? É o mais 5. Então, os dois valores são diferentes de zero, então eu digo que ela é completa. Já a equação incompleta é quando o meu B é igual a zero, ou o meu C é igual a zero, ou os dois são igual a zero, tá? Então, aqui eu vou dar 3 exemplos para vocês, ó. Nessa minha primeira aqui, ó, o meu A vale quanto? Lembra lá, meu A é o casado que está com a mulher com 2 filhos, então meu A vale 5. Quanto é que vale meu B? Meu B vale menos 8, que está acompanhado com a namorada. Já o meu C está aparecendo? Não. Então, se não está aparecendo, meu C vale quanto? Meu C vale 0. Então, eu já digo que essa é uma equação incompleta. Nessa de baixo, o A é quem, ó? Não está aparecendo, lembra lá, ele é tímido, então vale quanto? Vale 1, né? Tem a mulher aí que está namorando com o cara? Não tem, né? Mas tem um cara que está solteiro aqui, que é quanto? Que é menos 15. Então, como não está aparecendo o meu B, vou dizer que meu B é quanto? Meu B é 0. E por último, ó, só vou ter quem? Só vou ter o cara que está namorando com o cara que está casado com a mulher e 2 filhos. Vou ter só o valor de A. Não vou ter o valor de B e nem o valor de C. Ou seja, tanto o B quanto o C eles são igual a quanto? Eles são igual a 0. Então, nesses 3 casos aqui, nós temos uma equação incompleta, né? Então, para que seja uma equação completa, nenhum valor tem que ser igual a 0. O A por si só não pode ser igual a 0 porque deixa de ser uma de segunda e vira uma de primeiro grau, né? Mas tanto o nosso B quanto o nosso C, eles têm que ser diferentes de 0. Tranquilo? Aí aqui eu tenho 2 exemplos respondidos. Nesse primeiro exemplo aqui, letra A, para me classificar, completa ou incompleta. Então, se eu observar, eu tenho, né, o meu valor de A, que é 1, e eu tenho o meu valor de C, que acabou não aparecendo aqui, não saindo, mas era um menos bem aqui, ó, né? Então, quem é que eu não tenho aí? Não tenho o meu valor de B, o cara que está namorando. Então, o meu valor de B vai ser igual a 0. Então, se um deles já é 0, digo que ela é uma equação incompleta. Já aqui, ó, na letra B, tenho o meu valor de A, que é quanto? Que é 20. Tenho o meu valor de B, que é quanto? Que é 2. E tenho o meu valor de C, que é quanto? Que é 9. Então, nenhum desses dois valores aqui é 0. São diferentes de 0. Então, digo que é uma equação completa, tá? Aí, bem aqui, ó, tenho 2 exercícios bem básicos, bem prático, bem fácil, tá? Primeiro exercício: determinar os valores dos coeficientes A, B e C, ou seja, de quem é casado, de quem está namorando, de quem está solteiro. Então, é só vocês observarem aqui e conforme nós vimos na nossa aula aqui no material, que vocês vão achar e colocar. Não se esqueça que se o valor for negativo, você vai ter que colocar também o sinal de negativo, de menos, tá bom? Na segunda questão, eu peço só que vocês coloquem se elas são completas ou se elas são incompletas, ok? Então, coloquem aí, tá? Verifique se está todo mundo certinho, se está faltando alguém, se não está, se é 0, se não é 0. E dependendo do que você analisar, você vai colocar se ela vai ser completa ou incompleta.
Partindo para a resolução da equação do segundo grau, galera, tem a forma incompleta, né, das equações incompletas e tem da completa. E na completa tem várias também, mas eu vou me atentar mais à Bhaskara, que é o mais utilizado, né? E como o nosso tempo é pouco, né? Então para a aula não ficar tão extensa, eu vou pular as resoluções das incompletas e as demais e vou me focar só na de Bhaskara, beleza? A fórmula do cálculo pela resolução por Bhaskara é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes o a. Tá? Sendo que o nosso discriminante delta, ele é o que? Ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Bora com calma que eu vou mostrar para vocês como não é tão difícil fazer uma resolução de uma equação do segundo grau por Bhaskara. Beleza? Temos essa primeira equação aqui, ó. 3x ao quadrado menos 7 mais 2 igual a 0. Então, eu quero resolver ela por Bhaskara, tá? Qual é o primeiro passo que nós vamos ter que fazer para estar resolvendo essa equação de segundo grau por Bhaskara? O primeiro passo é saber quem são os coeficientes, o a, o b e o c. Então, foi por isso que anteriormente a gente aprendeu quem era o namorando, quem estava casado e quem estava solteiro, né? Então, bora começar aqui, ó. O A é aquele que está com a mulher e os 2 filhos. Quem é que está? É o 3. O B é aquele que está só namorando. Quem está namorando aqui com o X é o menos 7. E quem está solteiro é quem? O 2, né? Então, já disse quem é o A, quem é o B, quem é o C, tá? Alguns professores costumam logo, deixa eu baixar bem aqui, jogar diretão aqui dentro da fórmula. Eu não gosto logo porque fica um pouquinho grande e o aluno acaba se complicando todinho. Então, o que eu faço? Porque para se resolver essa fórmula aqui, a gente tem que saber quem é o valor do delta, né? Então, eu calculo primeiro separado o valor do delta, para depois estar jogando para cá para nossa fórmula em si, beleza? Então vamos lá. Após nós sabermos quem é quem, o A, B e o C, nós vamos substituir esses valores dentro do valor de delta, né? Quem é o delta que a gente viu aqui em cima, né? Nós vimos aqui em cima quem é o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então vou substituir, ó. Delta, né? Estou repetindo, é igual, quem é o valor do B? O meu B aqui, ó, é quanto? Menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocar dentro do parênteses. E isso vai ter que ser elevado ao quadrado. Menos da fórmula, o 4 também da fórmula, vezes o valor de A. Quem é o valor de A? O valor de A é 3. Então, no lugar do A, bem aqui, ó, coloquei o 3. E quem é o valor do C? No lugar do C, coloquei o 2. Beleza, só fiz substituir. Agora, eu vou começar a resolver primeiro pela minha potência. Potência de um valor negativo, né? Então, quando o expoente é par, sempre vai dar positivo. Então, por que dá positivo? Porque 7 ao quadrado é a mesma coisa que ser 7 vezes 7, que vai dar quanto? 49. E menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, não precisa aparecer. Menos, aí vou multiplicar toda essa galera bem aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2 vai dar 24. Então, para finalizar o nosso delta, eu vou fazer 49 menos 24, que vai dar igual a 25. Então, temos o nosso primeiro caso, que é quando o delta é maior que zero, ou seja, que ele é um valor positivo. Então, quando o delta é maior que zero, o que acontece? Eu vou ter duas raízes reais e diferentes, ou seja, o nosso x' e o nosso x2', eles vão ter valores diferentes. Vocês vão já ver daqui a pouco, beleza? Após encontrarmos o valor do delta, nós vamos substituir agora na nossa formulazinha de Bhaskara, né? Então, vamos lá. Começando com quem? Ó? A nossa fórmula, muitos alunos acabam se enganando, né? Por exemplo, aqui a fórmula é menos b. Como o nosso b, a gente identificou bem aqui em cima, ó, que ele é negativo, que ele é menos 7, alguns não colocam, mas tem que colocar, porque esse menos aqui não é do b, do nosso b, do valor do b lá, é do b menos da fórmula mesmo. Então, é menos b, e se o nosso b for negativo, tem que colocar também o valor de negativo. Então, ó, esse primeiro menos aqui é o menos da fórmula, e o nosso b é quanto? Ele é menos 7, então, eu vou colocar ali dentro do parênteses. Então, aqui que muitos alunos se confundem. Então, quando você fizer, não se confunda, tá? Você vai ter que colocar o menos da nossa fórmula, e se seu b for negativo, você vai ter que colocar do jeito que está aqui, ó. Abre um parênteses para poder fazer, beleza? Mais ou menos, eu coloco aqui a raiz quadrada de delta. Quanto foi a raiz quadrada de delta que deu? Nosso resultado lá deu 25, certo? Dividido tudo isso para 2, tá bem aqui, vezes o valor do A. Quanto é o valor do A que nós achamos lá? O valor do A é 3, tá? Fiz só substituição. Agora eu vou começar a fazer a resolução. Ó. Menos com menos vai dar mais, vou deixar bem aqui que não precisa aparecer.
mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 25? É o 5. Quando eu faço 5 vezes 5 dá 25. Então, bem aqui o valor é 5. E aqui embaixo, para resolver, 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Então, já estamos quase acabando aqui, beleza? Então, quando chegar nessa fórmula bem aqui, nessa partezinha bem aqui, quer dizer, nós iremos calcular os valores para x' e para x duas linhas. Lembra que lá que falou que quando o delta é maior que zero, ele vai ter duas raízes diferentes, tá? Vai ser um valor para x' e um valor para x duas linhas. Nós vamos já descobrir quem são agora, tá bom? Então, nós vamos considerar um valor para positivo e um valor para negativo. Como assim? Esses dois carinhas bem aqui, ó, esse mais ou menos. Nós vamos considerar primeiro os números por mais e depois os números para o menos. Então, o x' vai ser primeiro por valores positivos. Então, vou pegar 7, ó, pegar o mais daqui do mais ou menos, mais 5 dividido para 6. E aqui no x duas linhas vai ser a mesma coisa, só que em vez do sinal positivo vai ser o sinal negativo. Então, vai ser 7 menos 5 dividido para 6. Então, resolvendo aqui em cima, ó, 7 mais 5 vai dar 12. Vou repetir o 6 aqui embaixo. E 12 dividido para 6 vai dar 12. Então, achei o valor do x', tá? X duas linhas é a mesma coisinha, ó. 7 menos 5 vai dar 2. E aqui vou só repetir o 6. Eu não vou pedir para vocês simplificarem, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, né? Então, vocês observem que o valor, ó, de x' e o valor de x duas linhas, eles são o quê? Eles são diferentes, assim como foi falado lá em cima. Quando o delta é maior que zero, os valores são diferentes, tá? Então, a nossa solução é o quê, ó? É 2 sobre 6, né? 2 sextos e o número 2, tá? Então, essa é a resolução da nossa primeira equaçãozinha, beleza? Bora para o nosso segundo caso. Vamos lá, na nossa segunda resolução, vai ser essa equaçãozinha bem aqui do segundo grau. X² menos 6x mais 9. O nosso primeiro passo é quem? É saber o valor de quem é A, quem é B, quem é C, né? Então, na nossa equação, o valor de A vai ser o 1, o valor de B, que vai quem está namorando, vai ser menos 6, e o valor de C vai ser o 9. É só voltar para cá rapidinho, ó. Quem está acompanhado do x² não aparece, é o 1. Quem está acompanhado de quem está namorando, que é da mulher, que é o menos 6. E quem está solteiro aqui sozinho é o 9, sem nenhum valor, tá? Então, esse vai ser o valor de C. Beleza. Após achar os três valores, nós vamos jogar no delta. Qual é a fórmula do delta? B² menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo, quem é meu B? Meu B é menos 6. Então, se é negativo, vai dentro do parênteses, né? Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4. Quem é o valor de A? O valor de A é 1, tá? E quem é o valor de C? O valor de C é 9, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos 6 elevado ao quadrado. Então, se o expoente é par, sempre vai dar positivo, independentemente do valor aqui dentro. Então, 6 vezes 6, 36. Menos com menos vai dar mais, por isso que não aparece. Menos, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, 36 menos 36 vai dar 0. Então, nesse caso aqui é o nosso segundo caso, né? Que é quando delta é igual a 0. Quando o delta for igual a 0, a equação ela vai ter duas raízes, tá? Só que as raízes vão ser o quê? Iguais, né? Então, fica anotando aí. Quando ela é maior que 0, são diferentes. Quando ela é igual a 0, as raízes são iguais, beleza? Então, tanto x' quanto x duas linhas vai ter o mesmo valor. Vamos lá. Pegando agora, ó, substituindo dentro da nossa fórmula de Bhaskara. Quem é o valor de B? O valor de B é menos 6. Então, lembra lá, ó, o menos é da fórmula e o B que é menos 6. Então, vou colocar dentro do parênteses, né? Se o B fosse só 6 mesmo, eu colocava direto o menos e o 6. Mas como o meu B ele é negativo, menos 6, então eu vou colocar ali dentro do parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto foi o delta que a gente calculou da agorinha? O delta foi 0. Então, vou colocar o valor bem aqui. 2 vezes o 1. Aliás, 12 vezes o A. Quanto é o valor de A? O valor de A é 1. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó. Menos com menos, mais, não precisa aparecer. Tira o 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto é o delta? A raiz quadrada de 0 é 0. E aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, quando chega nessa partezinha bem aqui, nós vamos calcular os valores para x' e para x duas linhas, tá? Então, aqui eu vou mostrar os dois casos, porque eu quero mostrar para vocês que vai dar o mesmo valor. Mas quando vocês identificarem que o delta for 0, não precisa você calcular duas vezes, porque vai dar a mesma coisa, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando for assim 0, eu vou mostrar como é que se faz, tá? Então, ó, para o x' é valor positivo, ó, pego o C, né?
pego aqui o mais 0 dividido para 2. E para valores do x duas linhas negativo. Então, eu pego 6 menos 0 dividido para 2. 6 mais 0 vai dar 6. Repete o 2. Metade de 6 é 3. Acabou. 6 menos 0 dá 6. Vou repetir o 2. E metade de 6 vai dar 3. Então, vai dar o mesmo resultado. Então, quando for assim, a gente não calcula o valor positivo nem negativo, porque vai dar a mesma coisinha. A gente faz logo assim, ó. X' e x duas linhas, a gente faz assim, ó. E esquece, pega só os outros valores que não são. É como se eu estivesse esquecendo isso aqui, ó. Pegasse só quem, ó? O 6, né? Dividido para 2. E 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, tanto x' quanto x duas linhas vai ser 3. Porque meu delta é 0 e quando o delta é 0, as raízes são reais, são duas reais e iguais, igual como a gente observou bem aqui, ó. Tá? Então, nosso conjunto de solução vai ser quem? Somente o número 3, beleza? Agora vamos lá resolver o nosso terceiro e último exemplo, tá? X ao quadrado mais 4x mais 10, tá bom? Mesmo esquema. Primeiro passo sempre é você identificar quem são os nossos coeficientes. Então, quem é meu A? Meu A que está acompanhado do x ao quadrado. Não está aparecendo, vale quanto? Vale 1. Quem é meu B? Meu B é acompanhado do que está do x. Quem está acompanhado do x? Ó, é o 4, beleza? E o meu C é o rapaz solteiro que ele não está acompanhado com nenhuma letra, que é quem? Que é o 10. Aí nós vamos substituir na nossa fórmula. Primeiro no delta, lembra lá. Então, quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Quem é o valor do nosso b? O valor do nosso b é quanto? É 4, lembra lá. O valor do nosso b é 4, então, como ele não é negativo, não precisa colocar dentro do parênteses. Fica dessa forma aqui mesmo. Colocar o menos, tá? Colocar o 4, o valor do a é 1 e o valor do c é 10, beleza? Então, resolvendo bem aqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. Colocar o menos, 4 vezes 1, 4 vezes 10 dá 40, tá? Então, se eu fizer 16 menos 40, não vai dar nos naturais, só vai dar nos números inteiros, né? Então, lembra que bem aqui é o sinal positivo, tá? Então, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do número maior. Então, 40 menos 16 dá 24, o sinal do maior é do 40, então fica negativo. Ou ainda, eu tenho uma dívida de R$40 e eu vou pagar só 16. Quanto é que eu ainda vou continuar devendo? Eu vou continuar devendo 24, beleza? Daí o que acontece? Não existe raiz quadrada de número negativo. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu só vou conseguir lá nos números complexos. Então, para os números reais, que é onde a gente está trabalhando, eu não vou conseguir fazer essa resolução. Então, quando meu delta for menor que zero, o que eu falo? Eu digo que não existe, tá? Que a equação não tem raízes reais. Logo, será um conjunto que vazio. Então, a nossa solução eu posso estar representando dessa forma. Que a solução é um conjunto vazio, beleza? Então, de forma resumida, para as nossas situações do delta, nós vamos dizer que quando o meu delta é maior que zero, lembra lá, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Quando o meu delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes, porém elas vão ser o quê? Iguais. E quando o meu delta é menor que zero, ou seja um valor negativo, a equação não apresenta nenhuma raiz nos números reais, tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje na parte de resolução da equação do segundo grau. Aqui eu tenho um exercício com duas questões, tá? A primeira questão é A, B, C e D. Na primeira questão eu quero que vocês façam o quê? Identifique quem é o coeficiente A, o B e o C e me diga se essa equação ela é completa ou se ela é incompleta, tá bom? E a segunda questão, eu dou dou 4, eita, desfocou legal. Dou 4, eita minha filha, é o sol que tá ajudando. Dou 4 equações aqui do segundo grau para vocês, tá? A, B, C e D. E vocês vão ter que fazer resolução por Bhaskara. Qualquer coisa é só você voltar no nosso material e dar uma olhada, ou então tá vendo a resolução do passo a passo no nosso vídeo. Beleza? Do mais, galerinha, é só isso. Nossa aula de hoje. Até a próxima. Valeu!